Olá, eu estou aqui para falar com você a respeito de algumas verdades que eu acredito serem imprescindíveis para a nossa vida, para aquilo que nós queremos viver, para aquilo que nós queremos alcançar. E tenho entendido que a Bíblia, ela é o melhor dos livros para que nós possamos olhar para as nossas vidas e ver para os exemplos que ela nos traz de sabedoria, para os exemplos também de erros que as pessoas cometeram ao longo da sua caminhada. E hoje eu quero compartilhar sobre a vida de um homem chamado Uzias, que foi um rei muito usado por Deus, na verdade, para fazer grandes coisas. E eu quero trazer um ensinamento a respeito de o que importa não é como você começa, mas como você termina. O que conta é o que termina. O que conta não é como você começa, mas é como você termina que conta. Em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 4 em diante, a Bíblia vai falar sobre a vida desse homem chamado Uzias, um grande rei. Versículo 3 diz que ele tinha 16 anos quando começou a reinar no lugar do seu pai. E por 52 anos ele reinou. E olha o que diz o versículo 4 e 5. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Vamos tirar alguns ensinamentos aqui a partir desses dois primeiros versículos. Ele começa a reinar muito novo, muito jovem mesmo. E ele começa imitando muito bem o seu pai. Muito bem naquilo que o seu pai tinha feito de bom, de bem. E ele reinou por 52 anos. E havia alguém chamado Zacarias, que era o seu conselheiro, que era o seu mentor, que era o seu líder espiritual. Portanto, enquanto ele ouve a Zacarias, ele vai bem. E é interessante ouvir e dizer que Uzias foi um fiel seguidor de Deus, mas enquanto viveu Zacarias, a fama dele se espalhou, ele criou diversas armas. O seu exército, para você ter ideia, tinha mais de 300 mil soldados poderosos na guerra. A fama dele se espalhou por toda a terra. Se tornou um homem muito poderoso, muito criativo, inventor de muitas armas de guerra. Até mesmo a catapulta foi ele que inventou aquelas armas que lançavam grandes pedras contra os exércitos inimigos. E a importância que eu quero ressaltar aqui nesse momento da vida de Uzias é para um líder, um discipulador, um mentor, um pastor. Porque começar bem, gente, é fácil. E todos nós temos essa tendência a começarmos bem. Agora, o que conta não é começar bem. A Bíblia diz em Mateus 24, versículo 13, assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Será que nós temos perseverado? Será que nós temos ido realmente fazendo a vontade de Deus até o fim? E perseverar até o fim significa manter-se fiel e persistente nos próprios objetivos e compromissos ao longo de toda a vida. E não foi o que aconteceu com esse nosso personagem aqui chamado Uzias. Muito pelo contrário. Ele se manteve bem enquanto ele foi orientado por Zacarias, enquanto ele obedeceu a Zacarias, ouviu as suas orientações, ouviu os seus conselhos. A palavra de Deus diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Enquanto ele se manteve fiel a esse homem chamado Zacarias, ele foi bem. Mas acabou que quando ele para de ouvir, ele começa a ir mal. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Ser humilde com os superiores é obrigação. Com os colegas é cortesia. Com os inferiores é nobreza, já dizia Benjamin Franklin. O problema não é como as coisas começam, mas como elas terminam. Mas o versículo 16 desse mesmo capítulo de 2 Crônicas 26 diz assim: mas o poder e a fama acabaram subindo à cabeça do rei, e a sua arrogância e o seu orgulho provocaram a sua queda. A Bíblia diz que um coração orgulhoso, arrogante, prepotente afasta a Deus. Deus resiste ao orgulhoso, ao soberbo. Orgulho é um sentimento positivo de satisfação pelas conquistas pessoais, ligado à autoestima e ao autoconhecimento das suas próprias habilidades. Agora, entenda, nós precisamos olhar para isso. Orgulho significa um sentimento de prazer e satisfação pelo próprio valor, olhando para si e achando que não precisa mais de Deus. Provérbios 16, 18, Salomão diz assim: o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda.
A arrogância preceder a queda significa que a soberba, o orgulho excessivo, levam à ruína, pois quem se exalta será humilhado. Aquele que ignora os seus limites acaba enfrentando consequências negativas. E versículo 15b, numa versão, a mensagem diz assim: e voou a sua fama de Uzias até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou poderoso. Ele foi ajudado por quem, gente? Maravilhosamente ajudado por Deus. Foi Deus que deu graça para ele, deu sabedoria para ele, para que ele pudesse conquistar tudo que ele havia conquistado, a ponto de ele cometer uma loucura e entrar e queimar incenso no próprio templo. Então ele fica cego, fica surdo, por causa do orgulho, da arrogância. Os sacerdotes tentam avisar, falam para ele, tentam lhe resistir, a Bíblia diz, mas não obtiveram êxito. Disseram: não acho que o Eterno não vai lhe deixar impune. Olha o que eles dizem: indignando-se com eles, nasceu-lhe uma lepra na testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar, porque o Senhor lhe ferira. Foi Deus que estabeleceu o princípio da autoridade. Não tente fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Olha que terrível consequência. Um homem que governou por 52 anos Israel, tinha muitas vitórias, muitas conquistas, mais de 300 mil homens no seu exército, mas viveu o final dos seus dias terríveis por causa do seu orgulho, da sua arrogância, da sua prepotência. Tornou-se leproso. Orgulho não é grandeza. Orgulho é inchaço. Orgulho é aquilo que vai te afastar de tudo que Deus tem para a sua vida. Portanto, entenda, olha o que Deus chamou você para fazer e faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Não faça aquilo que Deus não te chamou para fazer. Não coloque os pés pelas mãos. Muito pelo contrário. Deus é o maior interessado em fazer com que você prospere, em fazer com que você viva aquilo que Ele tem para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios. Seja humilde a ponto de buscar conselhos, a ponto de ter conselheiros, a ponto de ter pessoas que você possa ter humildade para ouvir, mesmo quando você não gostaria de estar ouvindo aquilo que você precisa ouvir. Deus chamou você, Deus levantou você como homem, mulher, pai, mãe, marido, esposa, líder, empresário, gestor, eu não sei, pastor, mas tenha sempre alguém a quem ouvir. Enquanto Uzias ouvia Zacarias, ele foi bem, ele foi maravilhosamente ajudado. Se você quiser ser maravilhosamente ajudado ou continuar sendo maravilhosamente ajudado, tenha alguém sobre você. Se coloque debaixo de autoridade, seja humilde, ouça conselhos, obedeça ao Senhor e lembre-se, tudo é por causa dele. É por ele, para ele e para ele, porque para isso que nós fomos criados, para o louvor da sua glória. Pense nisso, creia nisso, pratique isso. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Que Deus te abençoe.